E está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje, sem sombra de dúvida, será o melhor episódio de todos. Por quê? Porque estamos aqui com uma convidada super especial. Meu amor, Karina Fonseca, que é diretora, que é tudo, né, Robinho? É isso aí. Então, antes de falar pra galera aqui sobre a nossa história e tudo mais, roda a vinheta, Matheus. Muito bem, e hoje com essa convidada especial, nossa diretora administrativa financeiro de pessoas, sócia, esposa do Léo. Dê um oi pra galera, Karina Fonseca! Olá pessoal, tudo bem? Muito bom. Leonardo Karpinski, hoje eu vou aqui ter a honra de entrevistar os dois, porque nós tivemos um fato muito interessante nessa semana, que foi na revista Isto É, saiu uma entrevista com o Léo, e ali ele contava um pouco da trajetória dele enquanto empresário e todas as conquistas voltadas também à Power BI Experience, e uma figura muito importante dentro desse crescimento da Power BI Experience é justamente a Karina. Então a gente resolveu fazer esse episódio especial, trazendo aqui a Karina e o Léo, e hoje eu vou entrevistar então esses dois personagens importantíssimos aqui da nossa história. Muito bem, tá bom, aceito o desafio. Muito bom. Preparado, amor? Vamos lá. Vamos lá. Legal, olha só. Léo, vamos começar falando que, na verdade, sim, o Léo já cita a Karina há um bom tempo. Então, muita gente já conhece a Karina, quem foi nos eventos presenciais já vê, a Karina sempre está por lá. Mas tem gente que ainda não sabe como que tudo isso começou. Né? Na verdade, a gente adoraria saber quando é que vocês se conheceram, na verdade. Porque parece que vocês já estavam juntos desde sempre. Mas quando é que começa essa história, Leonardo e Karina? Faz tempo, né? Faz tempo. Gente, faz tempo. Quase 20 anos juntos, né? Eu vou deixar você contar, amor. Como é que foi? 2006. Tem certeza? Tem. Pode falar. Bom, foi em 2006. E vocês tinham o quê? 15 anos? Não. 21, né? 21? 20 alguma coisa. 20 anos. Não vamos calcular muito bem as certo, idades, pode né? falar, não certo. precisa calcular. Na época do Orkut. Gente do céu. É melhor eu contar a versão, porque se ele contar, ele vai mentir. Eu entrei no Orkut dele sem querer, achando que era uma outra pessoa. E na época tinha uma opção de curtida, eu acho. Não, né? ele mostrava quem que visitava o seu Isso, perfil. exato. mostrava quem visitava o perfil. Saudades do Orkut. Daí eu entrei e ele veio, ele visualizou que eu entrei e ele veio, deu uma piscadinha Um emojizinho, um emojizinho. por mensagem, mandou um emoji com uma piscada. Só isso. Daí eu pedi, opa, desculpa, entrei no seu perfil sem querer, Muito bom. né? Ótima Fui lá e técnica. pedi desculpa. E daí ali começou uma conversa e tal, até que a gente combinou de sair pra uma festa. Foi. Isso em Biguaçu. Não. Foi em Ela morava em Biguaçu, né? Ainda mora. E eu morava em Campinas, São José. São José, aqui do ladinho, né? De Floripa. Mas aí você já se... Como é que você chega no... Já se conheciam de Não. alguma coisa? Não, daí Não. foi por aí. Aí, Foi. Gente, olha Pela só, a tecnologia, internet pela sempre presente na tua tecnologia, vida. tava ali. Na hora que eu dei a piscadinha, já era. Ali já... Ali tudo foi aconteceu. amor à primeira vista. Aí a gente combinou de se ver numa... Falamos bastante, né? A Karina falava que não conseguia pensar em outra coisa, além disso. E aí a gente marcou de ir pra uma festa. Vamos numa festa, aquelas peixadas que tem open bar, open food. Aí eu fui sozinho e ela foi com as amigas. Aí lá a gente... Ele foi só pra me encontrar, né? Isso. Ah, bom, importante filmar isso. E aí vocês começam a namorar já em seguida. Isso. Foi, Isso, né? 2007, 2006, 2006 a gente conheceu. Em dezembro, Dezembro. e em fevereiro de 2007 a gente começou a namorar. Isso aí. Muito bem. Nisso vocês faziam o quê? Já estudavam? Já eram formados? A gente tava na faculdade, né? Faculdade. Eu tava na faculdade, porque eu me formei em 2008. Eu era Engenharia, né? Engenharia mecânica. Eu era pesquisador num laboratório de simulação numérica. Então eu trabalhava bastante com computação já. Simulação, programação e tudo mais. E a E Karina? eu me formei em 2010 em Direito. Em E 2006 estava fazendo estágio, né? tava fazendo estágio. Muito bem. Vocês começam a namorar e aí ouvi dizer que vocês já começaram empreendendo já. É. Então, como é que surge? Depois a gente vai contar toda a evolução até chegar na Power BI Experience, mas vocês já começam a namorar e falaram assim, opa, vamos empreender. Como é que foi isso?
Não, a gente começou a namorar e a gente queria ir além. A gente queria ter dinheiro pra sair, pra comer, pra passear, pra fazer qualquer coisa. É uma boa motivação. Estagiário. Você que está aí, ó, você quer... Começa a namorar, ao invés de você querer pedir dinheiro pros seus pais, você vai lá e fala, vou empreender. Muito bem. Isso aí, a gente ganhava. A minha bolsa era de R$ 350, a do Léo de 600, quase o... Né? Ó, já bem sucedido, né? Daí- 900 pila. Mas a gente sempre gostou de fazer coisas diferentes. Principalmente sair, passear, se divertir. E daí a gente teve uma brilhante ideia. Aí eu era meio fuçador, né? Sempre fui, né? E na época era o... Não vou dizer que é o início, mas não tava tão em alta assim o Mercado Livre ainda. Então era uma oportunidade bem legal de vender coisas no Mercado Livre. O site do Mercado Site do Livre Mercado com Livre. Marketplace, no Com caso. Marketplace. Na época não era Marketplace, né? Sei lá como é que era, não lembro. É. Eram vendedores que faziam lá suas ofertas, né? Colocavam os produtos e aí vendiam. E aí, não sei como é que eu tive essa ideia, a gente teve essa ideia, né? Mas a gente fez dropshipping naquela época já. O que é dropshipping pra galera que talvez não... Dropshipping é quando você vende algo sem ter em estoque. Você simplesmente faz a ponte, né? Entre o fornecedor, a intermediação entre o fornecedor e o cliente final. Então, o fornecedor que manda direto para o cliente final e você recebe ali o valor do produto, né? O valor da venda e paga daí o fornecedor, né? E aí, como é que você convence a Karina de entrar nisso? Acho que foi meio que... Na verdade, a gente começou a perceber que todo mundo queria comprar. Na época tinha uma novela, eu não lembro o nome da novela. Da Carminha, não era? Não, não era da Carminha. Era da Carminha. Da Carminha? Eu só não lembro o nome da novela, Carminha mas era ela Avenida tinha uma Brasil? bolsa. Isso. Avenida Brasil. Avenida Brasil. Olha Boa. só. Noveleiro, hein, Robinha? Viu só? Revelando umas coisas aqui, pessoal. Avenida Brasil. Ela tinha uma bolsa da Michael Kors. Isso. MK. MK. Aí todo mundo queria aquela Todo bolsa da mundo Michael queria. Kors, tal. Aí eu fui ver no Mercado Livre, tinha pessoas que enviavam da China direto. Não, desculpa. Aí, agora que eu lembrei. Isso aí. Aí tinha um site, que eu não lembro qual site que era. Não era Alibaba, não era nada disso ainda. Era mais raiz. Onde eu comprava por lá, né? E vendia e mandava direto pro cliente final. Só que meu anúncio ficava no Mercado Livre. Então eu anunciava no Mercado Livre, que era um envio internacional, que demorava de 30 a 60 dias para chegar. Isso. E aí o cara comprava, eu ia lá no fornecedor, comprava dele, né, e mandava direto pro cliente final. Naquela época era muito legal porque não tinha muita tributação, não parava na alfândega direto. E como hoje, né? Hoje para tudo, né, Matheus? O Matheus comprando as coisas aí na Matheus China. toda semana toca o interfone aqui e alguma encomenda pro Matheus. Cara, naquela época era muito legal, porque passava direto. A gente vendia Passava. as bolsas, paleta de maquiagem e estojo de pincéis de maquiagem também Isso aí. vendia muito mesmo. Muito mesmo. Muito bem, deu pra fazer vários rolês, então. Eu fazia alguns dinheiro aí. E aí isso dura até quando? Dura até quando começa a ter muita reclamação de que começou a Atrasou, atraso, demorou, tributação. tributa. Aí começou a ter isso. Aí a gente, E a gente foi parando. foi parando, aí paramos. Tá, ali é a primeira experiência de vocês com o cliente, com empreender, com... Isso teve algum impacto depois ou não? Pelo menos assim, a parte de medo, não tinha insegurança pra vocês, assim, vocês? Não, a gente nunca teve medo. Essa questão aí, isso aí a gente é bem resolvido, sabe? A gente fala bastante aqui sobre autoconfiança, né, nos nossos materiais, mas a gente sempre teve bastante... A gente tem objetivos, medo... Interessante essa posição, isso que a Karina trouxe agora, né? A gente, de alguma forma, supera o medo com o objetivo. Então, eu tenho objetivos, não tenho medo. Então, aí isso, de fato, te inibe, né? De alguma forma, de quando você vai, ao invés de eu ter medo, você remete a essa ideia de, tem uma visão de futuro, sei onde quero chegar, então vamos fazer o que tem que fazer. Bem interessante, apesar de que muita gente ainda trava naturalmente. A gente pensa no que pode de pior acontecer, né? Então, se não, o máximo que vai acontecer ali é uma prisão, né? Graças a Deus nunca aconteceu. Não, a gente na hora que a gente realmente, na hora que a gente viu assim, pô, não tá dando certo, aí a gente parou, né? Começou a gerar problemas, gerar né? problemas, Daí, então daí a gente parou. E a brincadeira ficou séria, Vamos. falou, vamos parar com isso. Cada um continua lá Mas no a seu gente trabalho. gosta muito de testar as coisas, sabe? Testar, tentar, ver se vai dar certo. Se dá certo, a gente continua. Se não dá certo, a gente para, faz de novo. Muito bem. Vocês namorando, e aí depois, dali, o que acontece? A gente volta para nossas vidas normais, né? Assim, em paralelo. E aí em 2010, né, amor? Isso. A gente deu um outro passo. Isso é uma coisa, outra novidade. Eu nunca contei nem do Mercado Livre, nem disso aqui. Vou deixar você contar, amor.
em 2010, eu trabalhava num escritório de advocacia e eu estava a fim de sair, né? Aí a gente viu, acho que foi pela internet também, uma oportunidade de uma franquia de depilação express, sem horário marcado. A gente pensou, interessante, custo baixo, vamos comprar. Isso, Lá- aí vocês montaram isso aonde? Em No Florianópolis. centro de Floripa, bem No centro de numa Floripa. rua top. Trajano? Na Trajano. Na Trajano, uma rua assim que passa Caramba. muita gente. Não, isso realmente é novidade. Você que achou que o Léo e a Karina só eram da vida de marmitas fitness antes, descobriu que também era da depilação. Isso, a gente sabe sobre depilação também. É. E aí, como é que foi isso? Daí foi em 2010, a gente abriu no início do ano e a partir de outubro, eu acho, eu recebi uma oportunidade de voltar para minha área jurídica, trabalhando na Procuradoria em Biguaçu. Daí assumi em Biguaçu e continuei com a clínica. Porém, a clínica eu me dedicava 100%. Daí a gente ficou nessa. Pô, Biguaçu, Florianópolis, eu ia de manhã para Florianópolis, voltava à tarde para trabalhar em Biguaçu. E daí surgiu uma pessoa interessada em comprar a clínica. E nessa venda da clínica nós ganharíamos R$20 mil. Foi o E saldo, né? O lucro, né? O lucro, né? Tipo, e a gente estava... Como a gente namorava ainda, a gente queria comprar o nosso apartamento e casar. A gente pensou, 20 mil. Mais do que a gente tinha guardado, acho que já dá de casar. Doida pra casar, né? Oh, Daí a gente aceitou a oportunidade e vendemos a clínica para investir no imóvel. Algo interessante da história de vocês é que aparece, por exemplo, um comprador, isso vai acontecer também na empresa de marmitas. Vocês acreditam que isso é sorte? Isso é a movimentação que vocês fazem? Como é que vocês conseguem, de algum modo, atrair todo esse movimento de evolução dos negócios? Saberia dizer assim? a gente faz muito marketing, né? A gente sempre fez muito marketing, sempre gostei bastante, né? De divulgar e tudo mais. Então, naquela época, eu já fazia anúncio, né? Eu já mexia no Facebook Ads, era totalmente diferente, né? Eu fazia meus próprios banners no PowerPoint. No PowerPoint. PowerPoint. Nem no Canva. A gente fazia muito... como é que fala aquele... que fica nos posts ali? Aquele que a gente... Outdoor. Muito outdoor a gente fazia, então eu que fazia as artes dos outdoor. As campanhas de cupom também, na Campanhas época de cupom. Então a gente conseguiu fazer um buzz bem legal, assim, tinha um panfleto na rua, né? Panfletagem no centro de Floripa. Então vinha bastante gente, assim, achando legal o marketing, sempre um pouco mais agressivo, né, do que o mercado em geral. E isso vai trazendo pessoas que se interessam. Então acho que é essa questão realmente de se divulgar, né? De ser visto para ser lembrado. A gente sempre teve a empresa bem posicionada, assim. Né? Inclusive, você que quer saber mais sobre posicionamento, acessa o nosso episódio sobre posicionamento. Foi bem, bem legal. E, de certo modo, o posicionamento de vocês é o que atrai tanto clientes quanto possíveis compradores e tudo mais. Ou seja, galera, não é sorte, é posicionamento. Boa. Vamos lá, 2010, então. Ficamos um ano com a clínica. Com um ano. Vendemos daí, né? Aí eu fui para os Estados Unidos em 2011 para fazer meu mestrado, uma parte dele. Aí eu fiquei nessa de projetos e tudo mais. E aí comecei a ir bastante para academia. Aí eu virei eu sou um pouco intenso, assim, né, amor? Nas coisas, né? Um pouquinho só. Só um pouco. Aí eu comecei a gostar muito de academia. Muito mesmo. E aí a gente não empreendeu entre 2010 e 2013. Eu fiquei só no meu trabalho lá na universidade. E você? E eu tava na Procuradoria em Biguaçu. Procuradoria em Biguaçu. Aí o que aconteceu? Aí a partir daqui é a história que vocês conhecem, né? Que em 2013 teve a crise do petróleo e o projeto que eu trabalhava na universidade, a Petrobras que financiava. Era para a Petrobras, né? E aí chegou bem na renovação de 2013, bem na crise. E aí a Petrobras não renovou. Foi bem, pegou de surpresa todo mundo. Eu fui demitido, né? Recebi um comunicado lá do meu chefe. Léo, você chega aqui. Infelizmente a Petrobras não vai renovar, então... você pode arrumar suas coisas e ir embora. Caramba. meu supervisor, né? Putz, que eu amo. O cara é fenomenal. Professor Clóvis Malisca. E aí acabou o projeto. O que aconteceu? Eu fui atrás de um emprego na área de engenharia mecânica. Comecei a mandar currículo para um monte de gente, um monte de empresa. Processo seletivo internacional. Nunca fui chamado para nenhuma entrevista. Nunca. Teve até uma cena assim que me marcou bastante, que eu me arrumei todo, né? Na época eu me arrumava assim, bonitinho também. E aí fui... vamos aqui, imprimir aqui esse currículo, vamos levar na empresa lá, que é uma empresa legal aqui de Floripa. Aí cheguei lá, queria entregar na mão do gestor, né? Aí a moça da portaria falou, não pode entrar, deixa aqui comigo que eu levo pra ele.
pra recepcionista. Deu, porra, daí já me brochei, né? Aí eu vi assim, cara, tá difícil o negócio, não é assim tão fácil não, entregar currículo porta a porta. Nunca fui chamado pra entrevista nenhuma, nada, ainda bem. Porque senão eu estaria trabalhando como engenheiro ainda, né? E aí, a gente teve... Aí, como eu levava as marmitas, né, que a Karina fazia, o pessoal perguntava, pô, de onde que é isso aqui? É legal, tal. Frango com batata doce, que mais? Tinha Aipim com carne moída. aipim com carne moída. Risoto de filé mignon. Isso lá no estágio. Na universidade. Eu era pesquisador já. Isso, perdão. E... Aí... Daí as pessoas começaram a perguntar, né? Na época já tinha o Instagram. Ou era Facebook? Não, era Facebook, né? Então tinha os dois, já tinha Instagram. Já tinha Instagram. E daí a gente postava e todo mundo perguntava, que comida bonita, da onde que é, quem que fez e tal. Daí a gente, opa, vamos começar a vender. Por que não? Ao invés de falar quem é que a gente que faz somente, não. A gente vende. A gente começou a vender, assim, de forma informal, né? Pelo próprio Instagram. E começou a ter gente querendo comprar. Era R$15, R$10, acho que um pote de 200 gramas. Menos ainda, acho que era menos, R$7,90, começou em 8, É, porque há mais de 10 anos, né? E a gente fazia na casa dos meus pais, às vezes de madrugada, à noite, e ia entregar no final de semana. Aí rebatia o banco do banco carro do pai da Karina. Colocava a caixa, enchia a caixa de marmita, saía entregando e voltava com a bolsa cheia de dinheiro. Tudo em dinheiro, que a gente não aceitava cartão na época, né? Não tinha empresa ainda, né? Nem, para tributação, enfim. Não tinha A nada gente só disso recebia em dinheiro, entregava em dinheiro. E era a época que tinha mais dinheiro. Olha, a gente chegava com um bolo de dinheiro e não tinha nem como gastar, porque a gente estava só guardando para fazer a casa. Para fazer a casa. Então era muito legal, muito dinheiro que a gente trazia e guardava. Isso em 2013, né? Na família de vocês, já tinha essa veia empreendedora ou realmente veio de vocês, assim? Da onde surge esse pensamento empreendedor? Eu acho que desde pequena eu sempre fui metida em tudo, assim, sempre fui vista como metida. Então eu acho que veio mais de mim, foi assim. Da Karina. E daí o Léo comprava as ideias. Porque meus pais... o caminho era o inverso, na verdade. Então a Karina te impulsionava... Quem é empreendedora é a Karina. Ela que é empreendedora. Eu sou executor, sim, eu vou na ideia e executo junto, né? Mas ela que tem mais ideias do que eu. E até porque meus pais... Meu pai, ele sempre trabalhou em empresas, né? Ele sempre quis, minha mãe também sempre quis que eu fizesse carreira em empresas. Inclusive hoje, eu acho que se eu falar pra mãe que eu vou pra Microsoft, ela vai ficar muito mais feliz. Do que... É o seguro, né? Aquela questão da segurança, né? De criar uma carreira, ser renomado como diretor, gerente, enfim. Era esse que era o sonho deles, né? E não rolou. Isso, como é que foi pra vocês lidarem de algum modo? Gera uma satisfação como empreendedor? Ou ainda tem aquela coisa, poxa, se eu fosse diretor... Já, pra mim gerou mais por uma questão realmente de crenças, né? Então isso me gerou um pouco, até... Foi uma das coisas que eu falei com o meu professor lá, o Clóvis Malisca, que eu comentei. Eu falei, pô, professor, tenho mestrado em engenharia e vou trabalhar agora como empresário no ramo de alimentos. O que o senhor acha? Ele falou, não tem problema. O que importa é que você aprendeu sobre engenharia, você vai utilizar isso como também forma de executar, de conduzir sua empresa, né? E todo esse pensamento lógico vai te ajudar. Daí eu comecei a entender por um lado diferente. Mas, querendo ou não, meu ego acabou sendo um pouco ferido nessa época aí. E também a questão familiar, né? Que eu vou meio que decepcionar meus pais. Então teve isso, né? Tive um pouquinho assim de batalha em relação a isso. A Karina não. Karina, como é que... Não. Eu adorava vender marmita, abrir franquia, fazer comida. Mesmo fazendo, porque, por exemplo, na época, você era procuradora do município. Mesmo tendo que ir lá, por exemplo, vamos cozinhar, vamos aqui lidar com o cliente. Eu cozinhava de manhã, a gente acordava às 5 da manhã, ia para a empresa. Na época, né, logo que a gente abriu a empresa, a gente já contratou uma equipe, mas quando precisava eu ia para a cozinha. A gente fazia parte da gestão da cozinha no período da manhã, daí à tarde eu ia para a prefeitura, trabalhava na procuradoria, e essa era a rotina da semana. Em final de semana, a gente fazia as entregas ainda, ou então abrir franquia, a gente viajava também. Porque em 2014, um ano depois, acho que foi no início... Foi bem menos de um ano, mas menos de um ano. A gente foi procurado por uma pessoa lá do Nordeste. E ele chegou, Karina, vocês tem franquia? Aí a Karina, assim, muito esperta, como é que foi, mano? Epitácio, o nome dele. Epitácio me ligou. É da Bistro Fitness? Sim. Eu acompanho vocês. Isso a gente tinha recém
começado a fazer marketing no Instagram. E eu queria saber se vocês possuem algum modelo de franquia que eu estou interessado em comprar. Eu falei, possuímos. Ele, posso ver o modelo, contrato? Pode, mas eu não tô disponível no momento agora, eu posso te mandar, acho que eu pedi 3 dias para ele, né? Daí 3 dias, ele, claro, pode. Daí em 3 dias, daí conversei com o Léo, putz, mas será? Como? Daí eu falei, não, a gente vai vender, ele quer comprar. Depois dá um jeito. Depois a gente vê como é que vai ser, mas vamos vender. Daí a gente conversou, né? A nossa primeira franquia nós vendemos no modelo onde o franqueado teria uma cozinha para produção. Daí a gente foi lá, implantou, fez treinamento, disponibilizou as receitas e começou a operação. Daí, durante o início da operação, a gente viu que não ia dar certo esse modelo, porque cada região tem peculiaridade, principalmente de alimentos, né? Carne, frutas, verduras. O aipim lá é muito diferente. O aipim é diferente. A gente viu que não ia dar de manter o padrão. Daí, o que a gente fez? A gente tinha a intenção de expandir o Brasil inteiro, já que essa franquia era Nordeste, vamos deixar essa cozinha do Nordeste fornecendo por Nordeste, que lá todo mundo está acostumado com os mesmos alimentos, né? E a gente vai fornecer para os demais estados. Aí a gente já mudou o modelo de franquia e ficou dessa forma a partir. E vender outras franquias depois. Nossa, mais de 40. BH, foi pra Porto Alegre, foi pra Fortaleza, Manaus, cara. Tive a oportunidade Pra chegar em de Manaus, chegava comida congelada em Manaus. Levava o quê? Uns 30 dias chegar? Não. Menos, né? Não, menos uns 10 dias. Mas claro, saía da onde? Saía daqui de Florianópolis. Era mais barato sair daqui do que sair de lá. De caminhão daqui. De caminhão. Claro, tudo... De caminhão daqui? Tudo... Meu senhor. Era terceirizado, claro, né? A gente não tinha um caminhão pra levar lá. Mas tudo bonitinho, né? Com câmera frigorífica atrás. Bem legal. A gente tem vários... Pô, isso aí rolou vários desafios, né? De fazer parceria com distribuidora, com a parte de logística, com armazém, porque a gente não tinha um armazém tão grande. Então rolou alguns desafios legais aí de... Controlar a validade também, tempo de armazenar, de distribuir. Nisso vocês estavam 100% no negócio ou ainda tocando? Eu 100%. Eu fiquei na prefeitura, continuei na prefeitura. Ela ficava de manhã, ela fazia parte de operação e cozinha, né? E compras. Compras e abertura de franquias. Isso, e eu ficava daí no comercial, financeiro, marketing e logística e marketing. Logística e marketing. Isso aí. Muito bem. Um perrengue dessa vida. Até aqui, depois no bloco da Power Bag Experience a gente depois aprofunda, mas até aqui perrengues dessa vida empreendedora. Perrengues. Ou só foram flores, gente? Não, né? Teve muito desafio. É que a gente nunca olha muito pro perrengue como um perrengue. A gente olha como um desafio pra superar e mostrar que tu é capaz, que tu é bom e tu vai fazer melhor depois. Não posso dizer que é um perrengue. Que a gente leva como aprendizado, né? Deixa eu pensar, mas deixa eu ver. Tinha... o treinamento... Não é que era difícil treinar as franquias, era um desafio, né? Eram desafios, na verdade, né? O treinamento era muito desafiador. Que mais? Um perrengue. Uma vez eu comprei um sistema de gestão que não funcionou. A gente jogou um dinheiro fora aí porque eu não fiz uma compra errada, digamos, né? Fui na ansiedade, esse sistema aqui vai funcionar. Aí o ERP, né, na época lá, não rolou, a gente perdeu um dinheirinho aí nisso aí. Que mais tinha de perrengue? Cara, as negociações comerciais com mercados eram sempre um perrengue. Perrengue, por exemplo, era eu no calor de 40 graus entregando de doblô. Esse era um perrengue. Não consigo imaginar. Sem ar-condicionado. Se a gente resgatar uma foto, vai aparecer pra você aqui, mas... isso era um perrengue ruim. Hoje eu vejo como perrengue, né? Na época eu gostava. Olha que loucura, né? Eu ia lá, botava... Eu fazia parte de empacotar as marmitas, né? Bonitinho, nas caixas, tal. Botava atrás na doblô e levava. Sem ar-condicionado, abria os vidros. Quantos anos vocês tinham, gente, nessa época? 2013. 20 alguma coisa, assim. 20 e poucos anos. Quase 30, 28 talvez, por aí. 26, 27, por aí. E era legal. Nisso aqui vocês já tinham casado, a casa ainda não tinha saído ainda? Não, a gente já tava, 2003 a gente já tava no primeiro apartamento. Já tínhamos comprado o nosso primeiro apartamento. Muito bom, gente. Então, de 2006 a 2013,
Saiu um apartamento Saiu. aqui da vida empreendedora, ó. Saiu. De quem era lá, né? Pesquisador e estagiário. Já tivemos aqui um salto de sucesso. É isso aí. Daí com as vendas das franquias em 2014, a gente morava em São José, a gente voltou a morar em Biguaçu, a gente comprou um apartamento em Biguaçu. É. Essa época da Bistrô foi bem legal, né? Bistrô Fitness era o nome, né, da empresa. A gente fez bastante dinheiro aí. Não, tá bom, vocês já fizeram bastante dinheiro antes no dropshipping, aí agora na Bistrô. E aí, por que a Bistrô termina? Foi mais pelo meu momento, assim. Eu tava meio insatisfeito. Tava insatisfeito de que eu queria evoluir. Eu tava assim, com o sentimento de estar estagnado. Empreendendo, Léo. E mas ainda assim... estagnado, digamos, de conhecimento. Eu sempre gostei muito de estudar, de fazer coisas novas. E ali era muito abrir mercado, né? Tinha que abrir mercado, tinha que pensar em novidades ali. Não tinha algo assim que eu ia me desenvolver. Se desafiar num outro nível. Intelectualmente eu não ia me desenvolver muito. Né? Eu ia continuar nas vendas ali, né? Mas não era minha zona de conforto, digamos. Não era bem minha praia. Eu tava ali, né? Aprendendo bastante. Mas chegou um momento que, cara, eu quero voltar para a área de tecnologia. Eu acho que a oportunidade também veio no momento certo, né? Ainda bem que a gente fez isso. O mercado estava muito saturado já. Começou os concorrentes bem complicados, né? O mercado já estava bem aquecido e nesse momento eu também estava próximo a ganhar o Lucas. E no final da gestação eu fiquei, acho que 40 dias, deveria ter ficado, né, afastada, deitada, porque o Lucas não ganhava peso dentro da barriga. Então, a orientação era, ou tem o cordão que tá no pescoço, ou não tá se alimentando direito, Caramba. ou é estresse. E provavelmente era estresse. E daí a gente tava nessa, agora ele vai nascer, como é que vai ser, né? 2 empregos, a empresa mais a prefeitura. E daí surgiu a oportunidade que a gente ia mudar de vida mais uma vez, né? Então, a gente recebeu uma proposta do primeiro franqueado, inclusive do Epitácio. Que era do nosso primeiro franqueado, que a gente mudaria de vida novamente, assim, né? E daí a gente pensou, com esse dinheiro, eu tenho um emprego fixo. O Léo já estava pensando em se reinventar e mudar de área. Eu acho que é o momento certo. Lucas vindo. Uhum. Então, pensamos, né? Vamos ter uma vida mais tranquila agora. Meu Deus. Aí vendemos nossa participação da empresa. E aí nisso, isso já estamos em que ano? 2016. 2016 aí nasce o Lucas. Nasce o Lucas. Muito bem, Baby Lucas tá com 7 anos. Eu lembro das primeiras postagens do Baby Lucas. Na verdade eu passo a conhecer o Léo em 2017, eu acredito. Então, foi na Clint, né? Isso, o Baby Lucas já tava um pouquinho lá, mais grandinho. Legal, 2016 então, vende a franquia. E aí... Léo vai para que caminho e Karina vai para qual caminho? Então, daí em 2016, eu era procuradora no município de Biguaçu e recebi a proposta para ser procuradora geral. Achei que ia ficar tranquila, né? Mas não. E daí o Lucas estava com 4 meses e eu tinha que retornar para o trabalho e daí já com essa nova oportunidade. Aí também, sem medo, fui lá, aceitei o desafio. E comecei na prefeitura, continuei, né, só que em outro cargo, como procuradora-geral em 2016 até 2019, que foi o ano que eu resolvi sair da vida pública. E, no direito você ainda continua mais um tempo depois, né? Mas aí até 2019 você sai ali como procuradora. Nisso, Léo... Eu fui atrás do nosso amigo André Bernert. Muito bem. Porque o que acontece? Quando a gente começou a vender bastante franquia, a gente quis escalar lá na Bistrô, né? E aí a gente fez uma parceria com a Clint, que é um amigo nosso aqui, o André. E ele ajudou a gente a vender mais franquias no final e a trazer outros modelos de franquia. Micro franquias para academias, para lojas de suplementos, são franquias menores, né? Enfim, eles ajudaram bastante a gente a vender para clientes menores, né? As franquias. E aí, saindo da Bistrô, fui lá falar com o André. André, a gente tem uma relação aí, a gente já se conhece e tal. Tem alguma vaga para mim aqui na agência? Era uma agência de marketing digital, né? Aí falou, Léo, para você, cara, acho que tem aqui uma vaga a gente pode pensar em analista de dados, né? Já que você também trabalha com número, gosta. E a gente não sabe analisar nada aqui de Google, Facebook, nada. Tá, quanto é que dá pra pagar, André?
Ah, cara, deixa eu pensar, uns 2.000, tá bom? 2000. Bom, porque não tem nada, né? 2.000, vai, vambora. Mas daí, daqui uns 3 meses, será que dá pra aumentar, André? Vamos ver. Aí entrei. E aí fui na Clint, né? Trabalhando junto com o André, com marketing digital, aprendendo a fazer análise de Facebook, de Google, que já era minha praia, já sabia fazer isso, né? Já fazia de forma própria lá na Bistrô. E comecei a trabalhar com uns clientes lá, a gente tinha alguns clientes bem legais, né? E foi andando. E aí, em 2016 mesmo, no mesmo ano que eu entrei lá, o Thiago, que era o sócio do André, falou: Ô, Léo, tem um cara aqui numa agência top aqui em BH que falou de um tal de Power BI, cara. Dá uma olhada nisso aí. Beleza. Eu usava muito Excel na época. E aí, como ele falou de Power BI, fui atrás, fui olhar, baixei e tal, comecei a olhar alguns vídeos, tinha vídeos do Planilheiros na época. Era o único canal que tinha vídeo, do Garcia. Comecei a aprender, vi algumas coisinhas, achei legal, e aí comecei a fazer do meu jeito. E troquei os relatórios de Excel para Power BI e a galera pirou. A galera adorou, né? E foi realmente amor à primeira vista. E para acelerar meu desenvolvimento, eu resolvi fazer um curso, porque não tinha nenhum curso no mercado. E aí, aí eu realmente não lembro, falta essa memória. O porquê que eu quis fazer um curso, mas eu acho, que eu me lembro assim, porque eu quis me desenvolver mais rápido. E aí, que daí ensinando, o cara tem que aprender mais, né? E ir mais rápido. Então eu coloquei como desafio, para eu aprender mais rápido, eu vou fazer um curso. E aí eu aprendi rápido, fiquei... E aí, como eu falei, sou um pouco intenso só. Ficava horas e horas estudando, né? E gravei o curso em menos de um mês, eu acho, cara. Saiu o curso. Primeiro curso online. Como é que foi, Karina, quando o Léo chegou pra você e falou: amor, descobri uma nova ferramenta agora? Eu só perguntei, vai lá e faz. E a gente quer dinheiro, né? Vai ter que dar dinheiro. Ele falou, não, é uma coisa nova, vai ser muito bom e tal. Eu falei, não, vai lá e faz. A gente sempre se apoiou muito, então... isso é verdade. A gente sempre se apoiou assim bastante. O que ela dava de ideia, pô, vambora. A gente nunca ficou assim, não, isso aí não faz sentido. Sempre discutindo bastante, assim, pra chegar num consenso, né? E junto, né? A gente nunca foi, eu vou fazer uma coisa que ela não apoiou e vice-versa. Jamais. Sempre foi com bastante apoio um do outro. Até porque na quantidade de coisas que vocês foram empreendendo nesse tempo todo, se aí alguém trava, fica mais difícil a coisa desenvolver, não né? rola, Mas... e a gente nunca brigou, não lembro assim de alguma coisa. A gente sempre chegava num consenso, assim, de opiniões diferentes. Normalmente prevalece a minha, né? Mas vocês são ousados, porque assim... Eu prefiro ser feliz, né? Justo. Porque assim, geralmente, realmente diz que uma sociedade é um casamento. No caso, vocês já eram sócios como namorados ainda. Então, a probabilidade... Imagina, se há um rompimento de namoro e vocês ainda são sócios de um negócio, era um pouco mais complexo, né? Mas deu certo essa parceria e estamos hoje aqui na Power BI Experience dentro Isso aí. Desse projeto. Aí em 2017, você entrou lá, né, Robinho? Isso. Conta um pouquinho lá, como é que foi também pra você na Clint. E já aproveita e fala do projeto lá com o nosso cliente, né? Com a Foco, na verdade, né? Porque daí nisso eu entro também na Clint, na época como redator, né? Que era... Isso eu migro, sou formado em jornalismo, migro então para a área do mercado digital, que eu já estudava há um bom tempo, mas até então era só um entusiasta. Vou então para a Clint, que na época tinha ganhado o prêmio, inclusive, de melhor agência de marketing digital do Brasil. Começo como redator, mas ali a Clint, que também sócios da Clint eram bem empreendedores nesse sentido, bem pra frente. E aí o pessoal resolve criar uma consultoria. Porém, como a gente até então nunca tinha trabalhado efetivamente como consultoria, né, de negócios, de marketing e outras áreas também, se resolve criar um projeto piloto. Então, nisso, a Clint fecha uma parceria com uma empresa lá de Caxias do Sul e aí forma no caso eram 10, fomos em 10, 11 pessoas para fazer o projeto piloto da consultoria em várias áreas dentro da Foco. Nisso, então, o Léo foi olhar para a parte de dados, eu fui para a área de CS, na época em marketing, e várias outras pessoas foram distribuindo. Quando a gente volta, fazemos a apresentação e depois a gente, então, consolida o time de consultores, que daí, no caso, eu passo a trabalhar efetivamente com o Léo. A gente, inclusive, tinha, Léo, esses dias atrás estava resgatando um grupo que a gente só falava do WhatsApp. Lembra, a gente tinha o Rainmakers, que a gente conversava, inclusive, trocando sugestões, né, de como crescer
profissionalmente. Legal. E aí nisso, depois a gente começa a trocar figurinhas, enfim, e aí... Em 2017 foi então, digamos, meu primeiro projeto de BI, né? Foi para essa empresa, a Foco ERP. Foco Lojas, na verdade, né? Foco Lojas, na verdade. E foi dentro da Clint, né? Foi dentro da Clint. Aí em 2017 eu resolvo sair da Clint, né? 17 ou era 18? 17 mesmo. 17, um ano depois. Deu um ano certinho, resolvi sair da Clint. Foi uma saída bem amigável, digamos assim. Digamos as partes, né? Decidimos sair, decidimos encerrar. E eu fui para o Pips, uma startup aqui de Floripa, para trabalhar como diretor de pós-venda, diretor de CS, de Customer Success. E lá dentro eu também fizemos vários projetos legais com clientes lá para implementar o software que eles vendiam, que é um software de acompanhamento da jornada de vendas, do comprador, enfim. E eu sempre voltado muito para a parte de análise, né? Então sempre levei essa veia analítica para as empresas. E lá dentro, por N motivos não deu muito certo lá, enfim. Fiquei 4 meses, mas aprendi muita coisa lá também. Assim como aprendi na Clint, né? Esse 1 ano na Clint foi uma universidade, né? A pós-graduação que a gente não tinha feito ali, né? Muito intenso. Mais uma vez, bem intenso também esses 4 meses no Pips. E como... teve um fator bem que decidiu realmente minha saída, né? Que foi... O pessoal da Softplan aqui de Floripa me procurou. Léo, tô aqui com uma oportunidade para você ser um líder de analytics da Softplan. Líder de analytics. Nisso, como é que eles sabem que você... Por quê? Pelo curso, que tava dando certo já, porque eu tava sempre ativo no LinkedIn e no YouTube. Então eu já era um criador de conteúdo, né? Desde quando eu comecei lá em 2016, lá quando eu comecei a querer aprender, eu comecei já postando. O que eu descobria de coisa novidade, eu postava. Mas isso pra quem te seguia, Léo? Eu comecei a criar minha audiência pra... É uma forma... Quando você começa a criar conteúdo, você não quer falar besteira pra ninguém, né? Então você vai lá e capricha. E você aprende mais, você consegue criar uma audiência que te segue, você se torna uma autoridade. Então eu comecei a me tornar uma autoridade, eu quis me tornar uma autoridade, uma referência no mercado em BI, porque não tinha ninguém. Era o Garcia do Planilheiro, só era o único. E aí eu comecei a gostar, achei legal que ele fazia os vídeos, comecei a fazer também. Pra ter realmente essa audiência, né? Nisso você já tinha uma visão de... Isso aqui vai dar super certo? Não, vou fazendo. Não, fui fazendo. Sendo bem sincero, não pensava, vou virar um consultor, não. Até porque lá atrás nem se falava ainda tanto. Claro, já existiam consultores na área de dados, mas não numa ferramenta, inclusive, como Power BI, que era super recente, e nem nesse modelo mais tão... já com toda essa implementação de SaaS, de outras tecnologias, lá atrás era totalmente diferente, né? A maioria dos analistas de dados que existiam eram mais ligados a ERPs do que necessariamente a ferramentas como o próprio Power BI, por exemplo. Então eu fazia mais pra... Eu sabia que alguma coisa de bom ia acontecer, que ia ter um retorno, né? Mas pra onde? Eu confesso que eu não sabia. Tanto é que eu fui pro Pips depois, né? E o Pips não tinha nada a ver com Power BI. Então, mas aí também dura 4 meses e aí já vem Aí veio a oportunidade na Softplan. Então também lá, quando eu tava lá na Clint, nunca imaginei que ia estar na Softplan depois como líder de BI, líder de Analytics, né? Porque envolvia também a parte de ciência de dados. Nesse sentido, Léo, você acredita... Eu já sei, na verdade, a tua resposta, mas gostaria que você falasse... Ainda hoje vale a pena postar em LinkedIn e fazer todo esse movimento como você fez lá atrás? Porque lá atrás... Você ainda surfou uma onda que estava ali no começo. Mas ainda hoje tem espaço para isso? Sem dúvidas, porque se a gente for olhar o percentual de empresas que hoje trabalham com Power BI, é muito pequeno ainda. As empresas sabem da importância de dados, quer dizer, algumas nem sabem disso ainda, né? Então tem um mercado muito grande para você explorar, né? E basta uma única oportunidade, né? Um único post bem feito ali, um único conteúdo que foi realmente matador ali para você conseguir uma oportunidade que você nunca imaginou antes, como foi no meu caso. Então, caiu na pessoa certa, sem querer, às vezes, né? Sim. Já você garante uma oportunidade. Então, claro que a gente sempre busca algo intencional, mas às vezes é sem querer.
Uma oportunidade pode aparecer do nada, assim, porque você simplesmente fez lá um comentário num post de alguém. Que na verdade, assim, houve uma intenção lá atrás de estar aberto às oportunidades. É isso aí. Em algum momento Esse é o ponto. ela vai bater aqui. Karina, como é que era o teu olhar em relação a tecnologia, dados, essas coisas? Isso já fazia parte do teu circuito Não. ou isso apareceu também? Não, tinha um pouco de contato através dos sistemas jurídicos, né? Até a gente, na época que o Léo trabalhou na Softplan, eu apoiei eles em alguns projetos para desenvolver, principalmente essa parte de captação de sentenças, né? Que era o que na época estava sendo Análise feito. de sentenças, Análise né? de sentença. Então, tinha um conhecimento, não tão a fundo, mas a gente sempre troca ideia e trabalhava junto nos projetos. Uhum. A Karina me ajudou muito na Softplan, porque a Softplan eu fui para a unidade... Desculpa. Fui para a unidade de justiça. Então, eu tive que aprender sobre processo judicial. E aí... Agrava. E aí eu saber toda a timeline do processo, né? Desde o despacho? Não, como é que é o primeiro lá? Protocolo, enfim. Agora eu já esqueci tudo. Mas ele sabia tudo. Eu sabia. Eu sou aquele aluno CDF, sabe? Que começa a estudar e tem que decorar, tem que saber tudinho. E aí eu vou até a fundo, assim, pra poder entender realmente, de saber por que aquilo lá funciona. Ou por que é assim, né? Legal. Léo, tu fica na Softplan quanto tempo daí? Mais um ano. Porque aí eu fiz, dentro da Softplan, aquele meu segundo curso online. Porque lá na Softplan eu aprendi muito, mas muito sobre performance, trabalhar com bases grandes. Então imagina quantas movimentações de processo, num processo, né, existem no Brasil. Então pega um Tribunal de Justiça de São Paulo. Era o maior, né, São Paulo. São milhões de processos, né, milhões de processos que existem. E aí cada processo tem mais centenas de movimentações. E a gente tinha que trazer tudo isso pro BI. Então, era muita coisa, era muito dado. Aprendi a trabalhar com performance, com cálculos avançados em linguagem DAX. Aprendi muito sobre tratamento com o cliente, porque o meu cliente era, digamos, difícil. Era né? um cliente exigente. Exigente, que é o juiz, que é o procurador. São pessoas que não têm como background matemática, dados, né? Eles são muito do texto, né? Então eles queriam ver os textos no BI. Caramba. E como é que você trazia número em processo? Quantidades. Tempo médio. Tempo médio ficou entre uma etapa e outra. Muito importante isso, né? Para saber se está tendo algum tipo de problema numa certa vara. Comparativo entre juízes, né? Isso eles gostavam muito. Né, Qual juiz que é mais rápido? Qual juiz que é mais rápido? Isso funciona até hoje dentro Funciona, tá rolando, da justiça no Brasil, então existe hoje análise de dados, de performance. Bem interessante. Ainda tem muita oportunidade, né? Mas já tá rolando bastante. Aí tem os tribunais já estão utilizando bastante esse produto, né? De analytics. Bastante. Então, lá em 2017, como eu aprendi bastante sobre performance e cálculos avançados, eu criei meu segundo curso, que foi um curso avançado daí. Isso na Udemy ainda? Na Udemy. Ganhou vários R$29. Vários R$29. Chegou a formar mais de 10 mil alunos, 15 mil, né? 15 mil alunos. Por aí, E começaram a surgir oportunidades para fazer treinamentos em empresas, para poder fazer consultorias. Eu comecei a fazer várias consultorias e vários treinamentos por fora. Horário fora do comercial, final de semana, a gente viajou, né? Viajou para Caxias, né? Para Caxias uma vez, né? Para ir no final de semana para dar treinamento, na Foco, inclusive. Legal. Né? Então, demos um treinamento lá, eu dei treinamento em Curitiba, vários locais, né? Que a gente ia no final de semana daí. Até então, isso não era visto como um negócio. Era um extra. Era um extra. Era um extra. Vamos fazer um dia. A Karina chegou e falou, amor, queremos viajar um pouco, bora fazer um dinheiro extra. E a Karina que fazia as negociações. Né? Aí a gente já tinha filho pra criar, daí a gente pensou, amor, agora você tem filho, a viagem vai aumentar agora. A Karina que tratava ali minha logística. Eu nunca gostei de fazer essas coisas, assim, burocráticas, sabe? E a Karina resolve isso aí de uma maneira muito, muito boa. Até hoje aqui dentro, inclusive, da empresa. Tem alguma coisinha pra resolver, assim, que envolve documento? Karina, pega aí, amor, resolve pra nós. Agenda de viagem e tudo mais. Então ela fazia tudo isso aí, né? Negociava, mandava contrato, assinava, tal. E, enfim, né? Fazia toda essa parte logística também. Até então era só vocês dois? Só nós dois. 2017 isso ainda, né? E aí começou a ter muita oportunidade. Daí em 2018 comecei a pensar, putz, e agora? Vou na Softplan, continuo, faço carreira aqui?
ou começo a me dedicar 100% por fora. E aí, tive uma conversa lá com o meu gestor, o Thiago. Falei, cara, não dá mais. Ele, não, Léo, fica aqui, pode vir aqui 3 dias só. Pode ficar 3 dias só, não precisa mais nada, só mais 3 dias. Aliás, só 3 dias na semana, né? E pode ser remoto. Porque ele achava que o não dar mais era pela distância, que o Léo morava em Biguaçu e trabalhava na Softplan, que dá 45 quilômetros. 45? 45 quilômetros. 1h30 pra chegar. 1h30 pra chegar, 1h30 pra voltar. Mais o trânsito, que era terrível. Todo dia. Todo dia. Aí comecei a fazer remoto. Vamos ver como é que vai ser. Aí fiquei só 3 dias na semana, né? Porque eu era PJ, então era mais flexível, né? Não era CLT. Chegou uma hora que não deu mais. Mesmo com 3 dias. Mas não deu mais por quê? Porque tinha muito cliente. Ah, entendi. Muita demanda. Tinha muito treinamento pra dar ou consultoria pra fazer. Muita demanda. E eu fazia um processo também. Eu queria vender mais, né? Treinamento. Porque em 2 dias de treinamento era praticamente um mês de salário, né? Ali você descobriu o segredo. Ali eu tava com 12 mil reais de PJ na Softplan. Era o meu salário, né? Mas um treinamento eu vendia 15. De 2 dias. Aí ficou naquela, né? Vale a pena eu focar mais aqui em vender treinamentos, fazer prospecção ali no LinkedIn. Foi onde eu aprendi muito sobre prospecção, né? Hoje a gente ensina isso na mentoria, inclusive. Que deu muito certo. Fazia muito, mas cara, eu mandava mensagem, tá? Não era assim, eu mandei 2, não deu certo. Não, eu mandava 500 por semana. Realmente buscava o negócio, minerava, né, praticamente as oportunidades. Bem legal isso que você trouxe, Léo, porque muito do que a gente fala, seja nos cursos que a gente oferece aqui dentro, o Bootcamp, a própria mentoria, é muito da história de sucesso do Léo e que se prova várias vezes em outros mentorados. Então não é somente, o Léo fez uma vez e deu certo. Não, o Léo fez, deu certo e ainda hoje esse mesmo percurso, claro, hoje mais sofisticado, hoje com outras ferramentas, hoje também com o apoio de outros mentores, mas hoje a nossa base de mentorados tem muito resultado com algo que a gente viveu na prática mesmo, né? É importante a gente traduzindo isso, porque não é um conhecimento que veio do nada, né? É um conhecimento que veio de uma experiência prática vivida em anos e faturando um dinheirinho aí, né, Karina? Diz que quando a meta tava meio baixa, você botava o Léo pra viajar um pouco mais, né? Isso em 2018, daí eu saí fora da Softplan. Aí em 2019 que foi o boom, né? Isso. Em 2019, daí, foi muito, mas muito treinamento e muita consultoria. E eu digo que os meus treinamentos eram uma espécie de consultoria também, porque eu sempre fazia muito personalizado. Sempre gostei muito de fazer reunião com o cliente antes, para entender as necessidades, fazer aquele processo de diagnóstico, né, o HIT, e personalizar o treinamento. Então, era um dos únicos que personalizava no mercado, né, dos concorrentes, digamos. Eu tinha alguns concorrentes já, né? Mas ninguém personalizava, era tudo basicão, padrão. E o meu não, o meu era no negócio do cliente. Então eu tinha um desafio muito grande de pegar as bases, entender o negócio e personalizar o treinamento de acordo com o cliente, né? E você atendia diversos segmentos ou... Tudo. Que aparecia eu vendia. A Karina me meteu em cada uma. Teve alguns interior aí ferrado. Boa, então. O que a gente tem de... Acho que a gente até já citou isso algumas vezes em outros episódios, mas só pra gente manter mais claro aqui. Porque a Karina vendia e ela nem via direito onde é que era no mapa isso, né? E aí você ia descobrir no outro dia. Mais ou menos isso. Não, no outro dia não, quando ele chegava no lugar. Porque se ele descobre antes, ele podia reclamar, né? Eu só dizia, não, amor, a passagem tá comprada, vai chegar a tal hora, é tal lugar. Ele nem se teve preocupava. uma, cara, que eu fui no... Era no interior de Goiás. Nada contra, assim, mas o cara... Foi me buscar, o cara na empresa foi me buscar e tal. Aí até que foi legal, né? 4 horas a mais de carro, beleza, foi. Só que aí era num local que era um agro, enfim, tinha muita terra, né? Muita lama. E aí na volta, era um Uno, sei lá. Que eles usavam muito dentro do pasto, assim, né? E ficava cheio de barro na roda. E aí na volta, cara, o carro tava totalmente fora de geometria. Eu fui quicando com a cabeça assim, 4 horas. Assim, cara, foi um inferno. Eu falei, mas o que tem esse carro? Não, é que a roda aqui, o pneu tá desequilibrado, tá sem geometria. Mas por quê? Porque a gente usa muito no barro, né? Então aqui não sei o que lá. Tá, mas não tem como arrumar? Não, aqui não tem como arrumar. Vamos assim. Aí foi, 4 horas quicando a cabeça no banco. Mas... Daí ele voltava, reclamava.
né? Depois Reclamava. passava. Mas, amor, tá tudo Ganhava bem. um carinho. Semana que vem você vai. Semana que vem, entendeu? Intercalava ali os lugares pra não desistir. Karina, nisso você tava em qual trabalho Em aqui? 2019 eu saí da prefeitura e a minha amiga Pablini, ela tinha um projeto de uma administradora de condomínios, a Top Condomínios, daí eu entrei no projeto com ela, Você foi empreender de novo. de novo. Que daí não o bastante, falou, não, vamos, já que o Léo tá empreendendo, quero empreender eu também. sempre gostei de fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Sempre Eu tive não dois consigo isso, mas tudo negócios. E daí, 2019, ficamos até 2022, efetivamente, trabalhando lá e aqui. Na Power BI. E daí, final de 2022, a Pablini assumiu a gestão. Hoje eu sou sócia apenas com participação e ela toca a Top Condomínios, graças a Deus, muito bem, obrigada. E hoje estou 100% Na Power BI. Hoje tá fazendo uma coisa só, digamos, entre aspas, né? É uma um coisa- negócio só, É um porém negócio com vários viés aqui dentro. Até ver daqui a pouquinho se já cria alguma coisa nova também, né? Porque já tem em breve novidades de coisas que o Léo vai se colocando junto com a Karina. Nesse momento, Léo, então 2018, ali você já enxergava a Power BI Experience como agora ou até então era vou viver como consultor? Não, era mais... imaginava eu e a Karina só pra sempre, assim. Era nós dois, né? Daí pensava que, vou continuar dando treinamentos em empresas. Por mais que, assim, cara, dava assim uma reclamadinha, mas só pra fazer aquela manha, né? Só pra dar fazer aquela... Quando viu o faturamento... Aquele ficava joguinho, feliz. assim, porque em 2019 a gente fez 1 milhão, né? Com duas pessoas. Uma Então, milha. É um bom faturamento. É bom salário, né? Pra quem fazia 240 mil no ano, né? Vamos considerar 12 vezes 12, 244 na verdade, né? Então, fazer 1 milhão. eu imaginava assim, né? Pô, vamos continuar, tá legal? Vamos embora com treinamentos presenciais, né? Mas não sei por que daí Veio a pandemia. veio a pandemia, né? Não sei por quê, enfim, veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, felizmente a gente já estava pronto pra pandemia, porque em final de 2019, isso que eu ia falando isso, na verdade, que eu não sei porque em final de 2019 eu resolvi regravar, aliás, gravar mais um curso, né, Matheus? Que era o curso completo, nasce o curso completo em final de 2019. Vai trocar aí né? Nasce o curso completo no final de 2019, eu, Matheus e Karina, na época, né? Matheus foi lá, filmou tudo bonitinho, a gente fez com fundo verde e tal, ficou uma coisa diferente, né? Porque até então eu não aparecia nos vídeos. Até então eu era somente voz. E aí eu resolvi aparecer então em 2019, né, nesse curso completo. Aí você compra camisas floridas Aí e eu resolve... Exatamente. Aí que nasceu o mestre. Aí eu resolvi começar resolvi em 2020, antes da pandemia, né, em janeiro, a fazer as lives semanais. Foi em 2020 que começou. E veio a pandemia em março. E a gente estava preparado já, digamos, entre aspas, porque o curso completo já estava se vendendo bem. Era um extra legal, né? Ele já tinha saído da Udemy, né? A Udemy existe ainda lá, mas tá lá, né? Tá jogado. Sim, mas ali já o novo curso, quando o Matheus chega, já era Isso. zerado da plataforma. Curso novinho, Hotmart na época, né? Começamos com o Hotmart. Aí fui atrás de marketing digital. Como é que faz lançamento? Aí fui atrás de lançamento, Érico Rocha, enfim. Aí fizemos eu e o Matheus do nosso jeito, como a gente imaginava que ia ser e tal. Deu certo, né? Vendeu bem, inclusive. Veio a pandemia. Mas antes da pandemia, inclusive, foi quando a gente encontrou o Klaus. Ou foi... Não, foi depois. Depois da pandemia? Foi depois da pandemia. Aí a gente encontrou o Klaus, outro sócio nosso aqui. E o Klaus eu conheci já de infância, né? É meu amigo de infância. E aí, Klaus, como é que estão as coisas? O Klaus era concorrente nosso da Bistrô. Da Bistrô, eu lembro. Ele tinha uma empresa de alimentação saudável no Rio. E aí, encontrei ele no casamento. E aí, como é que estão as coisas, tal? Que tá trabalhando com o que agora, Klaus? Vendi minha empresa lá de alimentação. Nós também, tal. Tô trabalhando agora com marketing digital, fazendo lançamento de cursos, ele falou. Sério? Cara, acabei de criar meu curso no Hotmart. Eu disse, mentira. Hotmart é a minha plataforma preferida, tal. Então tá, vamos conversar. Ele ficou naquela, vamos marcar um café, ficou naquela, vamos conversar. Aí teve um dia que eu fiz um vídeo, tal, postei, daí o Klaus veio, mano, tem umas dicas pra te dar, posso te ligar? Posso falar contigo? Aí era ele e o Rodolfo na época, né? Daí o Rodolfo deu umas dicas muito legais, eu implementei e deu certo. Deu, caramba, bicho, tá bom, é bom mesmo.
E aí, Esse negócio funciona. aí vamos conversar então? Vamos. A gente fez uma parceria, eu, Klaus, Rodolfo, Matheus e Karina. E começamos a movimentar. Fizemos lançamento, deu muito bom. Em 2020, né, ainda na pandemia, julho foi o nosso segundo lançamento do ano. A gente faturou mais de 1,5 milhão. Muito bom, né? Para 5 pessoas. E foi melhorando. Foi aos poucos. E você entrou quando, Robinho? Eu entro em 2020 também, eu acredito. Final de 2020, né? Não, na verdade, acho que pra esse lançamento de julho, a gente grava os anúncios, né? Então eu entro pra roteirizar aqueles anúncios com teatro, tudo. Exato, o Robinho que era o diretor. Com atores, e aí a gente fazia toda essa dinâmica, e aí depois, mais efetivamente com o Bootcamp, né? Então no Bootcamp, eu acredito que daí teve um segundo lançamento que a gente lança o Bootcamp também na época como um teste, né? Até então o Bootcamp não era vendido. Ele entrou como um bônus pra gente poder validar. Nisso, então, eu começo a entrar mais efetivamente no negócio. O Bootcamp foi revolucionário, né? Foi uma coisa assim até hoje, né? Até hoje o Bootcamp é ultra revolucionário nesse sentido. Por, de fato, trazer uma experiência de anos de consultoria pra dentro de um programa prático. Perfeito, isso aí. Nisso, então... Vamos lá, né? Você trocou ali 1 milhão que você levou um ano inteiro pra fazer, depois fez 1 milhão em um lançamento. Foi ficando mais interessante essa história, né? Foi diminuindo o tempo de receber 1 milhão. Exatamente. A luta de cada dia hoje. Certo. Como reduzir o tempo de faturar 1 milhão. Nisso aqui, já tinha virado, nessa época eu acredito que a gente vira Power BI Experience. Sim. E aí, como é que fica a visão de vocês dois, enquanto casal, olhando para esse negócio? Porque já é aqui o terceiro grande empreendimento que vocês fazem juntos. Né? Como é que isso passa na cabeça de vocês? Ou não passa? Ou simplesmente, não, vamos seguindo e o negócio vai crescendo? Assim, né? Minha percepção, assim, minha visão agora, olhando pro passado, nosso pensamento não era de crescer muito a equipe, não. Acho que a nossa ideia era ficar nessa faixa aí. Faturando ali os 3, 4 milhões por ano, né? Que era como a gente tinha faturado em 2020, acho que foi 5, 4,5, enfim. Por quê? Porque pela experiência da Bistrô, quando começou a aumentar muito a equipe, foi onde eu me desgastei. Foi onde eu comecei começou a ficar mais difícil o negócio. Gestão de pessoas, liderança. Querendo ou não, eu sou uma pessoa técnica, né? E toda essa questão de liderança, pra mim, é um trabalho, né? Que é contínuo, tem que sempre melhorar. Até por isso que eu vou nesses programas de autoconhecimento. Mas a questão de gestão, para mim, sempre foi muito tranquilo. Assim, a parte de número, gestão, estratégia, legal. Agora, envolveu muitas pessoas, aí é um desafio que a Karina toca melhor do que eu, né? Então, a minha ideia, conversando com o Klaus, contigo, né? A gente era fazer aqui um negócio compacto. Exato. Né? Como a gente sempre foi compacto. E foi por um bom tempo. Mas você sempre instigava a gente, né? Isso, é porque, na verdade... É porque a gente começou a bater num teto, né? Porque a questão de quando você trabalha enxuto, a gente via muitas oportunidades, mas a gente acabava batendo no teto. E aí eu lembro no ano passado... Tomando um vinho. Exato, a gente volta e meia almoçava, né? Saudades, faz tempo que a gente não sai pra almoçar numa sexta-feira à tarde e fica conversando de negócios, tomando um vinho ali. Mas naquele tempo, a gente então chega num ponto emblemático de e agora? Crescemos mais, continuando como tá, porque dentro do empreendedorismo há um momento que você fica sempre querendo o e agora, né? O mais, que é um pouco do que você falou lá atrás na Bistrô, né? Então, estava bem sucedido de alguma forma, né? Estava funcionando o negócio. Vocês não saem necessariamente porque o negócio não deu certo. Vocês saem justamente por e agora, qual é o próximo passo? Que aí no nosso caso aqui foi vamos crescer o time e enfim, né? E daí mistura um pouco aqui novamente. Tanto que a Karina daí passa a estar mais efetivamente, né? Aqui para ajudar a gente a organizar um pouco da... Não vou dizer bagunça, né? Um pouco da mexida de peças que... Isso. Alinhar as peças. Bagunça é eu. Não, isso, jamais. Não existe bagunça. Que na verdade não é muito uma questão disso, né? A gente basicamente mudou muito do modelo de negócio, surge a corporate no meio do caminho, a gente lança novos produtos, vem a mentoria, e aí isso mexe naturalmente com toda a organização do negócio. Contratamos mais de 14 pessoas. Mas o grande estalo, assim, pra gente, né,
realmente entender que a gente precisa de mais pessoas, precisamos de processos, de gestão, foi quando a gente foi no acelerador, né, empresarial do Marcos Marques. Ali que a gente viu que a gente estava com um buraco gigantesco de liderança, né, nosso buraco tático, né. Nós tínhamos pessoas no estratégico, tinha os operacionais já, né, tinha as pessoas que faziam operacional, só que a gente fazia a ponte dos dois, né. Exato. E ali que a gente percebeu, pô, vamos lá, vamos partir para um negócio sério? Realmente vamos crescer? Então vamos estruturar. A partir daí, né, que foi, acho que foi metade do ano passado, né, que a gente realmente, aí sim, aí agora não tem mais volta. Exato. Que na verdade a gente ainda ficou relutando ainda um tempo, ainda pensando, gente, a gente quer mesmo, vamos mesmo. E aí, claro, vem o desafio de contratação, como achar as pessoas, depois como manter as pessoas, e aí vai criando o processo a cada momento, né? Daí entrar as pessoas, agora tem que criar onboarding, aí agora tem que criar rotinas, aí tem evento de cultura. E ainda bem que daí a Karina, por exemplo, gosta um pouco mais dessa dinâmica e vai ajudando a gente a ir amarrando essas pontas, né? Porque daí é o desafio de como você pensa o negócio para fora, para a entrega, algo que é pra gente muito significativo, né? A gente pensa muito em experiência, toda uma maestria nas entregas que a gente faz, e também pensar internamente, né? Porque existe nós, enquanto diretores, um cliente interno aqui, que é justamente como a gente auxilia esse time a crescer, faz as melhores entregas para esse time, e são coisas que a gente vai desenvolvendo aqui a cada momento. E você falou uma coisa muito legal, que é... surgem várias melhorias que a gente vai ter que fazer ao longo do caminho, né? E a gente tem muito essa mentalidade, a gente sempre foi muito assim também, de primeiro crescer para depois organizar. Primeiro crescer para depois organizar. E eu vejo muita gente querendo já o mundo perfeito antes de começar. Não quer errar, né? Não quer ter a chance nem de errar. Então é melhor nem começar. Né? E a gente, cara, a gente sempre foi o contrário. Vamos ver, se der errado, a gente dá um jeito de arrumar. Ou a gente arruma ou a gente desiste, né? Ou é para outro lugar. Mas a gente nunca fica sem executar, né? Sem dar o primeiro passo. Isso que fez dar certo até hoje, né? É tão melhor tu errar e tu consertar e sair vitorioso daquilo que tu conseguiu consertar, porque o que tá certo, o que vai dar certo, tu já sabe que vai dar certo, beleza, o que vai dar errado e deu errado e tu consertou, a tua vitória é muito maior. Sem dúvida. Né? Não tem o caminho, foi você que executou para dar certo aquilo que deu errado, né? E no pior das hipóteses, você aprendeu coisas novas para tua vida, né? Então, de certo modo, desde o dropshipping até agora, olha a quantidade de erros que vocês evitaram de algum modo, porque ganharam experiência, porque de algum modo errou talvez lá enquanto ainda era pequeno, e isso foi facilitando o processo de crescimento depois. Qual que é hoje, vamos lá, enquanto empreendedores, vocês se veem... Qual sentimento isso gera em vocês hoje, assim? Tipo, ainda temos o gás de vamos para coisas, vamos desenvolver mais, hoje já é algo mais, legal, estou satisfeito. Como é que isso move dentro de vocês hoje, como empreendedores agora? Quer falar primeiro? Pode falar primeiro. Quem não cresce, na verdade, tá deixando de... tá retrocedendo, né? Então eu tenho sempre o sentimento de querer crescer. Não somente não é muito pela grana, é pelo propósito já, realmente, né? Claro que lá no início são fases, né? Quando você tá começando e você ganha pouco, você quer dinheiro. Quando você tem dinheiro já, você começa a ver outras coisas que são importantes, né? Como o nosso propósito. Nosso propósito hoje é muito legal, né? Que é de transformar profissionais em empresas, né? E gerar transformações incomparáveis para eles. Então, os resultados dos alunos, das empresas, move muito a gente, me move muito, né? Em querer mais, em querer fazer diferente, em trazer novos programas, fazer o bootcamp, a mentoria. A mentoria, por exemplo, é nosso xodó ali porque a gente vê a transformação absurda, né, que a gente causa nos mentorados. É uma pessoa que, sei lá, tá numa empresa insatisfeito e começa a vender projetos e começa a faturar um monte, né? Gente que fatura já 100 mil reais por mês, enfim. Então, isso é muito legal, essa transformação que a gente causa. E isso faz com que a gente queira cada vez mais, né, trazer novidades, trazer novos canais de venda, novos canais de marketing e crescer. Com certeza, meu sentimento é de querer crescer e com gás. Eu tô com bastante gás para crescer. Boa, Karina. Eu só vou complementar o que o Léo falou, concordo com o que ele falou, e a questão do propósito, além dos nossos alunos, também a nossa equipe. Perfeito.
Nossa, é muito gratificante ver o que cada um vem evoluindo. Muitos são novos, mas a gente acompanha e sentir que eles se pertencem à nossa equipe, que estão aqui com o mesmo propósito que a gente vai conseguir contribuir para mudar a vida deles. Isso é muito bom, né? Muito prazeroso. Eu lembro muito de quando a gente estava ali preparando o evento de cultura, e a gente tem, né, o manifesto da marca, temos vários atributos relacionados à nossa marca, e ver a equipe aderindo a esse discurso, aderindo a esse manifesto, realmente gera algo muito legal na gente, né? Porque em algum momento lá atrás, isso parte naturalmente do Léo, depois o Léo e a Karina vão ganhando, vão trazendo muito dos seus valores para cá, mas houve uma na Power BI Experience que isso expande, né? Então, com a chegada dos demais sócios, depois agora com a chegada de novas pessoas, e a gente vê que isso vai reverberando, e de fato, assim, gera uma satisfação muito grande, tanto internamente quanto na comunidade dos Incomparáveis, que aí são, internamente a gente chama de a Liga dos Incomparáveis, né? Isso. Porque, na verdade, nós também somos incomparáveis, tá? Tal como a nossa comunidade, mas aqui a gente chama alguns para fazerem parte dessa liga, né? Que vai justamente trabalhar e desenvolver ainda mais a nossa comunidade. Para mim é muito gratificante, por exemplo, ver a jornada da Sayuri, por exemplo. A Sayuri começou lá em 2020, na verdade, a escrever os nossos artigos pro blog. Ela viu, ô Léo, não sei se ela veio atrás ou se eu tava divulgando, enfim, posso escrever o artigo pro blog? Ué, bora, escreve aí. Aí escreveu um, escreveu dois, gostei, comecei a gostar. E hoje ela é a nossa gestora de projetos para corporate. Ela é super expert em vários aspectos de Power BI, design, liderança também. E cresceu demais na nossa empresa e vai continuar crescendo, né? Outro também, o Anderson Rocha. O Anderson Rocha é um aluno nosso que virou mentorado. E hoje ele é o head de treinamentos da corporate também. Então isso é muito gratificante, né? Ver essa jornada de crescimento dos alunos e que muitos deles a gente faz trabalhos em conjunto e tudo mais, né? Então, isso é top. Muito bem, gente. Matheus, como é que nós estamos? Eita, esse episódio rendeu bastante aqui. Foi bom. Uma mensagem, gente, agora indo pro finalmente, eu já vou trazer também alguns recados importantes. Uma mensagem para quem está nos assistindo aqui. Tá. Uma coisa muito importante, galera, que a gente sempre fez muito, que deu muito certo, foi não desistir no início, tá? Quando eu digo, por exemplo, que eu fiz muitas conexões, muitas prospecções ativas no LinkedIn para buscar treinamentos, e toda essa história que a gente tá contando parece que foi fácil, né? Parece que foi assim, rápido. Mas, cara, eu recebi vários nãos, eu recebi vários... pessoas que me ignoraram, fiquei no vácuo várias vezes. Só que isso não fez com que eu desistisse e fez com que eu desacreditasse. Isso é o mais importante. E hoje eu vejo que a galera tá muito imediatista, sabe? Eu vejo que o pessoal tá querendo tudo pra hoje. Ou acho que em 3 meses já vai conseguir vender projetos aí de 100 mil reais. E não é bem assim. Claro, você pode ter um resultado muito rápido com Power BI, pode. Mas muita gente desiste já no início quando recebe o primeiro não. Eu apliquei pra 10 vagas e ninguém me respondeu. Pô, 10 vagas não é nada. Mandei mensagem pra 10 pessoas e ninguém respondeu. Cara, mandava 500 por semana. Então tem que ter muita resiliência e consistência. Então isso é o mais importante, galera, ter consistência. E acreditar que vai dar certo. Você tem que acreditar primeiro pra depois, né, as pessoas acreditarem em você. Então, não desista. Tenha sempre muita resiliência se você receber nãos, né? E você achar que... Na hora que você achar que tá ruim, aí que é o momento de você realmente se erguer, né? E ver que você é um profissional incomparável que vai pra frente. Então tenha resiliência e consistência e bora pra cima. Top. E não tenha medo de errar. Errando você vai aprender, vai fazer melhor, cada dia melhor. E o seu objetivo é o seu foco. Não foca no medo, foca sempre no seu objetivo que ele vai se realizar. Sensacional. Galera, os nossos avisos, antes aqui de despedir dessa conversa incrível, incomparável que a gente teve. Lembrando que tem imersão presencial em DAX e Power BI avançado em junho lá em São Paulo. Então, se organiza. Galera, acelera ali, tá? O seu processo de inscrição. Daqui a pouquinho tem mudança de lote. E aí, vocês vão ficar preocupados aí porque perderam uma oportunidade. Então, aproveita. Vai rolar em São Paulo, 16 a 19 de junho.
incrível mesmo para você que já deu seus primeiros passos no Power BI e vai agora descobrir também como fazer essa jornada que o Léo fez e teve aí muito sucesso e que também os nossos alunos incomparáveis têm também, beleza? E você que nos acompanha no YouTube, já agora se inscreve no canal e acompanhe os outros episódios também da Cadeira dos Incomparáveis. Isso aí. Muito bem. Muito bem, Karina. Obrigada, Prazerzão. prazer. Obrigado por estar aqui. Foi bom? Foi. Muito bem, Léo. Valeu. Tamo junto e vamos encerrar Vamos encerrar com com, o Pra Cima Incomparáveis. Pra cima e nós falamos incomparáveis, olhamos lá. Ok. Muito bem, bora lá? Pra cima! Incomparáveis. Muito bom.